Oi, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Dani, uma au pair nos Estados Unidos. Peraí, isso aí eu preciso corrigir. Pra quem não me conhece, eu sou a Dani, uma ex-au pair nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco mais sobre como preencher o application para o visto americano. É um negócio um pouquinho complicado, então por isso que eu pensei nesse vídeo. Ele é um pouco difícil de preencher, principalmente para quem não fala inglês, porque ele tá todo em inglês. E eu tive essa ideia porque a minha mãe, quando ela tentou ir pra lá, pra me visitar, ela precisou tirar o visto e ofereceram pra ela uma ajudinha que custava, né? E aí, essa ajudinha pode sair um pouquinho caro. Ela, se não me engano, cobraram 200 e alguma coisa dela. E eu falei assim, mãe, vem comigo que eu te ajudo. A gente não paga, não. E aí eu ajudei ela e deu tudo certo. Então eu preenchi o meu application 2 vezes, preenchi o dela uma vez, e essas 3 vezes deram certo. Preenchi o dela não, ajudei ela a preencher. Então, as 3 vezes deram certo. Só lembrando, isso aqui é só uma ajuda, tá? Não vou te falar qual resposta colocar. Eu vou mais traduzir e explicar o que eles querem dizer, e você coloca a sua própria resposta, tá bom? Então, só pra deixar isso claro, eu não estou te ajudando a preencher, eu tô só te explicando o que eles estão perguntando, tá bom? Eu vou dividir o vídeo em 2 partes porque é longo, vai ficar longo, né? É um procedimento bem comprido, tem bastante página. Isso aqui é a cópia do meu, de quando eu preenchi. Então, eu vou te ajudar de acordo com as respostas desse. Só lembrando também que esse aqui são as informações de quando eu tirei o visto de J1, que é o visto de estudante. Pode variar, as perguntas podem estar diferentes desde a primeira vez que eu preenchi, da segunda, podem estar um pouco diferentes, então eu vou falar tanto em inglês quanto em português para você ver se a pergunta é a mesma, tá bom? Então, só lembrando, as informações podem alterar. Esse é o visto de J1, são as informações do visto de J1. Pode alterar as informações, pode variar uma pergunta ou outra, mas no geral é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte que você chega lá para preencher é o personal address, phone and passport or travel document information. Então é a parte que você vai falar todos os seus dados pessoais, tá? E você vai respondendo de acordo com o que está solicitado. Eu vou deixar o link aqui embaixo de onde você preenche esse application, porque talvez já ajude também. Tem gente que tem dificuldade de achar. Eu tive bastante dificuldade para achar, assim, logo de primeira. Mas enfim, vamos lá. A primeira pergunta é o name provided. No caso é o nome completo, né? Full name in native language. Então, ele pede o seu nome completo na sua língua nativa. Isso é para se você, por exemplo, no meu caso, eu coloquei does not apply. Tipo, não é aplicável, porque é o mesmo. Então, por exemplo, tem o seu nome, não sei, de japonês. Japonês tem as letrinhas diferentes, né? Aí você deveria colocar o seu nome escrito normal e depois o nome na sua língua nativa, que aí seria com as letrinhas lá. Por exemplo, tá? Others name used, other names used. Nesse caso seria se você usa algum outro nome. Telecode name used. Isso eu realmente não sei exatamente o que é, mas eu só respondi que não tenho, no meu caso, tá? Ele pergunta o sex, que é o gênero, masculino ou feminino, female é feminino, male é masculino. Marital status, se você é solteiro, se você é casado, se é divorciado, viúvo, enfim. Date of birth, data de nascimento, place of birth, local de nascimento, country, region of origin, nationality, aí é de onde você é, o país que você é, né? A região de nascimento. E aí tem uma pergunta. Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality? Você tem alguma nacionalidade ou já teve alguma outra nacionalidade além da que você colocou acima? Então, se você é brasileiro e você tem, sei lá, uma segunda nacionalidade italiana ou portuguesa ou, enfim, se você tem uma segunda nacionalidade, esse é o espaço que você vai colocar. A próxima pergunta. Are you a permanent resident of a country, region other than your country, region of origin, nationality above? Você mora permanentemente em algum outro país além do que você colocou acima?
Então, se você colocou primeiro Brasil, você mora em algum outro país além desse? É a sua resposta. National Identification Number. Esse National Identification Number, ele tá pedindo o seu número de identificação nacional. O nosso é o CPF, tá? Do Brasil é o CPF. US Social Security Number. Se você tem a espécie de CPF americano. Se você tem, você coloca aqui. Se você não tem, só colocar Does Not Apply. US Taxpayer ID Number. É para comprovar se você paga o seu número de pagamento de taxa nos Estados Unidos. É um documento lá também. Se você não tem, só colocar Does Not Apply. Nossa, meu olho tá irritado, desculpa. Home Address, aí ele vai pedir o endereço da sua casa. Aí é só você colocar a rua e o número. Porque logo embaixo ele pede City, que é a cidade que você tá. Você pode colocar o bairro também na rua, tá? Ali no Home Address, porque eles não têm essa questão de bairro normalmente. Tem State Province, que aí vai o estado ou a província que você mora. Postal Zone ou Zip Code, que é o CEP. Country, Region é o país. Country. Country music, né? Música country. Same mailing address, aí ele tá perguntando se você usa o mesmo endereço para enviar correspondência. E aí vai sim ou não, depende. Se você colocar que não, ele vai pedir as mesmas informações para você colocar do próximo, tá? Do endereço que você recebe a correspondência. Primary phone number, aí é o número de telefone primário. E o secondary, o secundário. Minha janela fechou sozinha. E o secundário. Work phone number, se você tem um número de telefone de trabalho, você coloca. Caso contrário, é só colocar Does Not Apply. Email address, é o endereço de e-mail que você tem. Passport or travel document type, aí você coloca se é um passaporte regular, se é um diferenciado, se é isso, se é aquilo, se é de empresa, enfim. Você coloca de acordo com as informações que o seu passaporte tem. A maioria dos passaportes são regular, que é o comum, tá? Que é eu vou dizer que é de pessoa física, porque é o que eu sei. Enfim, continuando. Ele pede o Passport Travel Document Number. Aí ele tá pedindo o número do seu passaporte. Aí tem lá no passaporte mesmo, no seu passaporte tem o número, é só você colocar esse número ali. E aí tem também o Passport Book Number. No meu caso, não aplica, então eu coloquei Does Not Apply. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu coloquei Does Not Apply, tá? Então eu não vou dizer o que é, porque eu realmente não sei exatamente o que é. Tem o Country Authority that issued passport or travel document. Ele tá perguntando qual foi o país em que o passaporte foi feito. Então, você coloca o país que você fez seu passaporte. Tem a cidade em que foi feito, que é o city where issued. State or province where issued, o estado em que foi feito. Country, region where issued, o país em que foi feito. Issuance date, a data em que o passaporte foi feito. Expiration date, a data que expira o passaporte. E ele pergunta aqui também, have you ever lost a passport or had one stolen? Aí você coloca sim ou não. Se você colocar sim, eu acho que ele vai pedir os dados do seu outro passaporte. Não tenho certeza porque eu nunca tive, então minha resposta foi não. Agora a segunda parte, travel information. Ele vai fazer as perguntas com relação à sua viagem aqui. E aí tem, the list of purpose of trip to the US. Tá perguntando os propósitos da sua viagem para os Estados Unidos. E aí tem o primeiro, purpose of trip to the US. Qual o propósito? No meu caso, como eu era de au pair, que é o visto J1, eu coloquei que era o exchange visitor, que é o visto J. E aí ele pede para especificar. Como é o de au pair J1, eu coloquei exchange visitor J1, tá? Coloca de acordo com o que você tem necessidade. Se é turismo, procura o visto de turismo, ok? Intended date of arrival. Ele pergunta qual é a data estimada, a data que eu quero chegar nos Estados Unidos. Aí eu coloquei a data. Intended length of stay in US. Qual o tempo que você pretende ficar nos Estados Unidos? Coloca o período.
como é au pair. Se você for au pair, você coloca o período de 12 meses, ok? Address where you will stay in the US. E aí ele tá perguntando qual o endereço que você vai ficar nos Estados Unidos. Au pair coloca o endereço da família, da host family, ok? O turismo, coloca o endereço de onde você vai ficar mesmo. Aí ele pergunta o básico. City, state, postal, zip code, de onde você vai ficar. Que é cidade, estado e o CEP. Person, entity, paying for your trip. A pessoa ou entidade pagando pela sua viagem. Como au pair, a gente coloca a companhia au pair. Então, a gente coloca company organization. É uma empresa que vai bancar essa viagem. Isso é como au pair, tá? Eu tô falando como au pair. Isso é mais uma questão de a empresa tá ali para bancar o que der de erro. Tipo, eles vão ajudar e não vai falhar. Tipo, os Estados Unidos não vão ter que pagar nada por alguma falha na sua estadia, por exemplo. Qualquer coisa assim, a companhia que vai bancar. Tem gente que banca, entendeu? E aí ele pede company organization paying for your trip. Qual é a companhia ou organização que está pagando pela sua viagem? Ele pede isso porque eu respondi company organization antes. Então ele vai fazendo as perguntas agora de acordo com a resposta anterior, tá? Então, como eu fui pela Euro Au Pair, eu coloquei que era Euro Au Pair Intercultural Child Care. Foi difícil falar essa palavra, né? Mas ok, continuando. E aí ele pede telephone number, que é o de alguém de lá. Pode colocar também. Relationship to you. Como au pair, a gente coloca que eles são employers. Eles são os que contrataram a gente. Address of company, organization paying. Aí você coloca o endereço da Euro Au Pair lá. No meu caso, Euro Au Pair, tá? No seu caso, o que vier, o que for mesmo. Aí ele pede city, que é a cidade, state, province, que é o estado ou província, postal zone, zip code, que é o CEP, country, region, que é o país ou região. E aí ele pergunta também, are there other person traveling with you? Alguém tá viajando com você? Alguém vai viajar com você? Have you ever been in the US? Você já esteve nos Estados Unidos? Have you ever been issued a US visa? Você já teve algum visto para os Estados Unidos? Have you ever been refused a US visa or been refused admission to the United States or withdrawn your application for admission at the port of entry? Você já teve o visto recusado ou você já foi recusado a entrar nos Estados Unidos ou o seu application aqui foi levado para a administração, para a porta de entrada dos Estados Unidos? Tipo, você já teve algum problema indo para os Estados Unidos? Outra. Has anyone ever filled an immigration petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services? Alguém já preencheu uma petição de imigração para você com o setor de imigração e cidadania dos Estados Unidos? Aí acaba essa parte. Agora, outra parte, a US Contact Information. Os contatos que você tem, informação de contato nos Estados Unidos. E aí ele pede Contact Person Name in the US, qual é o nome da pessoa de contato que você tem nos Estados Unidos. Eu, como au pair, coloquei o da pessoa geral lá da Euro Au Pair, ok? Organization Name in the US, qual é o nome da organização dos Estados Unidos. No meu caso, coloquei a Euro Au Pair. Relationship to you, qual o relacionamento que você tem com essa pessoa. Também coloquei employer, que é empregador. US Contact Address, aí eu coloquei o contato da Euro Au Pair, que é o contato, endereço de contato nos Estados Unidos. Então, eu coloquei o endereço da Euro Au Pair. Phone number, também o da Euro Au Pair. E-mail address, também o da coordenadora geral da Euro Au Pair. Se você não tiver, você pode colocar does not apply. Mas o melhor é você colocar o máximo de informações possíveis para eles, para você comprovar que você tem realmente quem te ajude lá, que você tem tudo certinho. Outra parte vai, family information.
Aí ele pede aqui, father's surname, então é o sobrenome do seu pai. Father's given names, qual o nome do seu pai. Ele fala names no plural, porque normalmente as pessoas lá têm nome composto. Por exemplo, aqui a gente tem o nome Luiz Henrique. Então, seria um nome assim. Então, os nomes seriam Luiz Henrique, sei lá, da Silva. Então, o father's surname vai da Silva e o father's given name, Luiz Henrique, por exemplo, tá? Coloca o nome do seu pai e o sobrenome do seu pai, lógico. Seu pai tem 2 sobrenomes, coloca 2 sobrenomes lá no surname, ok? Father's date of birth, então a data de nascimento do seu pai. E pergunta, is your father in the US? O seu pai está nos Estados Unidos? Sim ou não? E aí, se sim, ele vai pedir o status que está nos Estados Unidos. Se é como cidadão, se é como imigrante, enfim, ok? Aí, em seguida, mother's surname, aí é a mesma coisa, o sobrenome da mãe. Mother's given names, o nome da mãe. Mother's date of birth, então a data de nascimento da mãe. E pergunta a mesma coisa, is your mother in the US? A sua mãe está nos Estados Unidos? Sim ou não? E aí, se você colocar sim, ele pede também o status, que é se é cidadão, se é imigrante, a mesma coisa. E aí ele pergunta também, do you have any immediate relatives, not including parents in the US? Você tem algum outro parente de sangue, não incluindo seus pais, nos Estados Unidos? Sim ou não? Do you have any other relatives in the United States? Você tem algum outro parentesco nos Estados Unidos? Aí é sim ou não também. Eu vou cortar esse vídeo por aqui, que agora vai começar a ficar grande. Não sei se vai ser dividido em 2 ou 3 partes, mas é isso por hoje, tá bom? Eu vou fazer um próximo vídeo continuando esse formulário. Se você tiver alguma dúvida, deixa seu comentário, deixa seu like no vídeo se você gostou. Clique aqui para você se inscrever no canal e receber notificações. E por hoje é só, tá bom? Tchau, até a próxima!